Você também sente que o mundo tá mais amargo, que todo mundo vive brigando, todo mundo tem certeza absoluta de tudo e ninguém quer ouvir ninguém. Esse é o ponto central desse vídeo. A sociedade está mais amargurada. Então, vamos lá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Traquinado ou Traquina, vocês que decidem. Hoje eu venho comentar sobre um tema que eu achei interessante da gente falar. Como tá todo mundo, ou porque todos estão amargurados, porque a comunidade está amargurada. E eu queria falar sobre alguns pontos, né? Que é a polarização moral, que hoje você não fala mais, eu discordo de você. Se você discorda, você é mau, você é burro, você é um inimigo. Tudo vira time, ou é homem contra mulher, ou é esquerda contra direita, ou é jovem versus rico, ou é rico versus pobre, ou jovem versus velho, ou é rico versus pobre. A pessoa não defende uma ideia, ela defende aquilo que ela acredita. E as redes sociais, elas vêm pra piorar isso, né? Tudo precisa de um viés de confirmação. Você só consome aquilo que você já pensa. As redes sociais acabam por piorar e muito isso. O algoritmo te entrega aquilo que te mantém irritado, aquilo que te mantém prestando atenção. A indignação gera um engajamento, o engajamento vira lucro. Você vira o produto no final das contas. E o resultado disso é que todo mundo tem muitas provas de que ele tá certo, mas ele só tá vendo um lado da história. É que nem um setor político. Se você pegar um lado de uma esquerda e um lado de uma direita, ambos têm pontos positivos e negativos, os dois. Então você não pode só falar mal do outro porque eu só concordo com esse. Não, você tem que tentar entender. E isso gera uma cultura de indignação violenta, muito grande. Você fica indignado com isso e isso acaba virando um sinal de uma virtude. Se você não odeia algo publicamente, parece que você compactua com isso, né? Se você não odeia uma opinião, você compactua com aquilo. Ou você é de um lado ou você é de outro. Não tem aquela pessoa que é neutra, né? Você tem que dar as suas respostas impulsivas, você fica sem nuance, você tem uma escuta real zero. Você não tem aquela modificação. Você tem uma generalização emocional que se alguém se machuca, acaba se transformando numa experiência pessoal e uma regra universal, né? Você tem alguns exemplos clássicos de como isso acontece, de como essas modificações da sociedade, das pessoas amarguradas acabam chegando. Você ouve sempre alguém falando, nenhum homem presta, toda mulher é manipuladora, todo político é ladrão. Sendo que não. Existem homens que prestam, existem mulheres que prestam, existem políticos que prestam. É difícil, realmente. Mas existe, entendeu? A nossa sociedade girando em torno disso, dessa quebra muito grande, dessa amargura generalizada, acaba que só piora, né? Você pega uma ideia que ela não nasce da lógica, ela nasce da dor, uma dor não resolvida. É uma pessoa que acabou se frustrando, uma pessoa que é triste, é um caso de um ser humano que fez algo ruim que uma geração, um aglomerado de humanos acabaram por ficar ruim, né? Você fica sem espaços seguros para poder ter um diálogo interessante, ou é 100% que você concorda, ou você é cancelado, você é atacado, ridicularizado. Nós temos que prestar mais atenção, ser mais próximos do outro, né? As pessoas, quando não são ouvidas, ao invés delas manterem o tom dela, falarem tranquilo, conversar, né? Que muitas vezes é muito complicado, elas começam a falar mais alto, começam a prestar menos atenção, fecha numa bolha que você não sai de jeito nenhum. Você só fica com aquilo que você imagina, aquilo que você pensa, aquela ideia tua fechada, e você tá certo, você impõe isso independente, você não tá afim de ouvir fatos, né? Tem aquela história de contra fatos não há argumentos. Beleza, se for um caso que precise mesmo de um fato, você ouve, você presta atenção. Você não vai tentar argumentar tentar defender o indefensável, né? E com isso eu posso pegar uma ideia de alguns livros mesmo que comentam e conversam direto sobre esse tema. A Sociedade do Cansaço, né? Que fala sobre um excesso de opinião, excesso de exposição, pessoas sempre na defensiva. Que tem uma ideia central de todo mundo fala, ninguém escuta, todo mundo reage, ninguém reflete. Né? Tem outros livros como A Modernidade Líquida,
que é muito bom para explicar as relações descartáveis, os conflitos rápidos, a falta de compromisso com o outro. Tudo é rápido, raso e substituível, inclusive pessoas. E essa é uma ideia muito complicada, porque a partir do momento que você para de dar valor, a partir do momento que você para de ter esse impacto, esse zelo pelo ser humano, você deixa de ser um ser humano. Uma coisa que fez a sociedade se desenvolver mesmo, de verdade, foi o ser humano ser sociável. É uma pessoa que consegue conversar, é uma pessoa que consegue passar informação. Isso que eu tô fazendo com vocês. Alguns outros livros também citam a necessidade de estar certo, orgulho intelectual e incapacidade de admitir o erro, como O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday. Ele tem uma frase interessante que é uma ideia central, que é: preferimos estar certo do que estar em paz. Ou seja, por mais que você estar errado é doloroso, às vezes é melhor você saber estar errado e conviver com a dor do que estar em paz falando errado, sem procurar saber, sem outra ideia, sem um ponto central da sua vida, entendeu? Nós temos um problema principal, uma sociedade mais reativa. Todo mundo fala e responde, é tudo na hora, a gente tem menos diálogo, tem mais rótulo, tem mais generalização. Hoje não discutimos ideias, discutimos identidades. Você não é mais aquilo que você pensa ou aquilo que você acredita, você é aquilo que você pensa acreditar ser. Ou seja, você tem um lado sempre, você tem um posicionamento sempre, você tem um jeito de pensar sempre, e você não ouve o outro lado. E por que que nós chegamos aqui? Nós temos as redes sociais, os algoritmos, as bolhas, o próprio ego humano, nossa dor emocional, como, por exemplo, quando alguém se machuca e ao invés de tratar a ferida, a gente transforma aquilo numa bandeira. Ao invés de você tentar melhorar, ao invés de você lidar com aquilo, você trata isso como verdade absoluta. Nós temos uma complicação muito grande de homem contra mulher, e não é pra ser assim, é pra ser todo mundo junto, todo mundo unido. Nós somos sociais, nós somos pessoas. Homens machucados atacam mulheres, mulheres machucadas atacam homens, e no meio disso tudo, ninguém se cura. Todo mundo fica ferido. Tem uma musiquinha infantil que minha mãe cantava pra mim, que era: o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo ficou doente e a rosa despedaçada. É simples, é banal, mas é o que acontece com a sociedade. O simples, que era uma música de ninar, uma cantiga de brincadeira que eu ouvia pra dormir, era algo que hoje em dia se tornou a sociedade. Homem brigando com mulher, os dois saindo feridos, doentes, despedaçados, entristecidos, e ninguém se importa com o outro. Nós temos que ter algum tipo de reflexão, que nem todo homem é igual, nem toda mulher é igual. Experiências individuais são diferentes de verdades absolutas. Quando você transforma sua dor numa regra universal, você se torna prisioneiro dela, entendeu? E com esse vídeo curto, eu convido vocês a tomarem uma reflexão comigo. Talvez o mundo não seja mais odioso, talvez ele só esteja mais ferido, e feridas abertas costumam gritar. Tenta passar álcool numa ferida aberta, vai doer, vai ser complicado, mas é o que você tem que fazer para matar as bactérias, para matar algum tipo de infecção, né? É o que é complicado, é o que você tem que lidar com aquilo. Ou a gente aprende a conversar de novo, ou nós vamos continuar brigando sozinho. Ou a humanidade se dá bem, ou todo mundo vai prejudicar. Com isso, nós podemos concluir que o mundo está se tornando mais amargurado. Mas não é por conta disso que nós devemos ser amargurados. Eu espero de verdade que isso tenha tocado algum de vocês, porque essa reflexão, eu assisti um vídeo hoje de um rapaz que pagava uma pensão para uma moça, eu falei, ele paga uma pensão bacana, um valor interessante, vai ter o pessoal falando, ou parabenizando o cara e tal. Não, todos os comentários que eu encontrei foram odiosos, tanto de homens quanto de mulheres. Os dois falando mal do cara, e o vídeo não era esse intuito. Era enaltecer o cara que fez o, entre aspas, o básico, o mínimo, o simples. Enaltecer o cara que realmente
fez aquilo, que pagou, que assumiu a bronca, etc. E não, e todo mundo, ao invés de entender essa situação, começou a falar mal do cara e coisa do tipo. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem, se inscrevam. E eu tô pensando em trazer mais algumas conversas assim, porque eu achei interessante, né? Um vídeo um pouco mais roteirizado, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem, deixem um comentário falando feedback. Se vocês acharam interessante, manda para algum amigo, algum parente. Eu fico muito agradecido. Muito obrigado. Tchau.